enquanto ele fecha aqui, deixa eu agradecer o convite para falar nesse fórum. Na verdade, eu acho que era mais do que bem-vindo um espaço como esse. Isso deveria se reproduzir nas demais unidades da Unicamp. A gente fala muito pouco sobre estrutura de graduação aqui, e é uma pena. Eu acho que é uma coisa que a Unicamp não mudou muito desde que começou na graduação, com todas as reformas curriculares que vem acontecendo, mas na essência a mudança que a gente teve foi na direção da especialização e não da horizontalização. Essa universidade começou com o projeto Zeferino Vaz, né, inspirado pela UNB na época, que era uma coisa bastante de formação fundamental dos grandes temas, e acabou evoluindo para o que a gente tem hoje. Eu acho que está na hora, mais do que na hora, da gente retomar esse tipo de conversa. Enquanto eu abro a apresentação que eu vou fazer, eu vou ter que fazer um disclaimer, né? Eu vou avisar que eu posso ser parte interessada no processo, porque aconteceu comigo faz 30 anos, agora está pensando. Há 30 anos aconteceu exatamente o que o Roberto estava descrevendo. Eu entrei numa engenharia, para mudar para outra engenharia eu fiz vestibular de novo, para sair da engenharia para física eu fiz vestibular de novo. 3 vestibulares, né? Na Universidade Federal. Né? Então, é uma pena, cara. Hoje as coisas talvez não acontecessem desse jeito, mas já foi assim o sistema. Não, ainda acontece assim. Para mudar de curso, às vezes é mais fácil fazer vestibular de novo. Talvez seja por isso que eu acabei virando coordenador do vestibular. Espero que não, né? Experiência. Mas então, feito esse disclaimer, eu também tenho que contar algumas. Essas coisas são muito mais legais quando a gente conta como é que a gente foi parar nisso, né? Eu fui me envolver com esse movimento que veio se chamar Universidade Nova da maneira mais estranha possível. Eu fui para um evento em São Paulo em 2006 para brigar com o reitor da UFBA, porque ele era um propagandista ferrenho das cotas, né? A UFBA foi uma das primeiras federais a ter cotas. A Unicamp tem o seu sistema PAS, um sistema alternativo a cotas. Eu fui para explicar o PAS, eu sou um ferrenho defensor do PAS, passo parte importante do meu tempo viajando para convencer outras universidades a optar por sistemas como o da Unicamp em lugar de PAS. E eu já tinha visto o reitor Dalmar falando uma vez, ele também é um entusiasta, e ele tem as razões dele para isso, as cotas. Então fui para um evento em que eu sabia que eu ia brigar com o Dalmar. Eu almocei com ele, almoçamos frente a frente. E a conversa já começou bem, ele gostava dos mesmos músicos, tanto de jazz quanto de rock, que eu gosto. Então já começou um clima bom, né? E quando eu falei do nosso sistema, ele começou a falar dele, nos elogiando muito, mas eu vou falar sobre outra coisa que está me preocupando. E apresentou a Universidade Nova. E eu que tinha ido para brigar com essa pessoa, me encantei com o projeto a ponto que eu logo fui cooptado, passei a ajudar e a participar das discussões, e acabei indo parar no Reúne, que foi mencionado aqui, mas em 20 minutos acho que eu vou falar nada ou quase nada sobre Reúne, isso eu posso falar em outra oportunidade, né? Então, como eu sou muito preguiçoso, eu peguei é bom a gente ter bons amigos, né? Eu peguei 2 apresentações que não são minhas, essa do professor Naumar e uma do professor Luiz Davidovich, que eu acho que eu vou acabar não usando por causa do tempo, mas também nas perguntas eu posso ter usado. Então, Universidade Nova, o que me seduziu na Universidade Nova? Foi a primeira vez, eu acabei de mencionar que eu estou há 30 anos em ensino superior, foi a primeira vez que eu vi uma proposta realmente inovadora na Universidade Brasileira, uma mudança radical. E não é por outro motivo que eu tentei falar naquele encontro que foi promovido antes, que eu fui convidado, desconvidado, reconvidado e redesconvidado, né? Porque eu acho que era um momento onde as pessoas iam estar parando para pensar currículo. É claro que é uma coisa que não aconteceu na Unicamp, mas que eu gostaria que a Unicamp venha se preocupar com esse tipo de coisa. Bom, então, eu gostei da expressão que eles cunharam, arquitetura acadêmica, né? Então, as raízes da atual arquitetura acadêmica, como é que se estrutura a graduação e a pós brasileira, né? Ela tem o que eles chamaram de concepção Humboldtiana, né? A concepção de Humboldt, né? Onde o conhecimento é linear, aquela concepção do final do século XIX, né? É linear, fragmentadora, cada especialidade uma especialidade, toda desconectada, né? E os modelos de formação que se usa no Brasil copiam justamente a Universidade Europeia do século XIX. A maior parte das federais emula Coimbra, né? A USP emula a Sorbonne daquela época, inclusive tem umas características, as vestes talares dos reitores. Aqui na Unicamp a gente não dá muita bola para isso, mas nas federais, se você entrar numa federal, você vai ver uma foto do reitor vestido com aquele chapéu, parece um puxador de cortina, não sei se vocês já viram isso alguma vez. Aquilo é a veste que era a moda na virada do século nas universidades europeias. E aqui isso se cristalizou como se isso traz, né, a majestade do cargo de magnífico reitor. Então, a coisa parou, até nisso a gente está usando modelos superados nos contextos, né?
Foi tentada uma reforma universitária com muito boas intenções, outras nem tão boas, né? Na década de 70, onde se tentou quebrar com coisas que eram preocupações. Zeferino Vaz, por exemplo, ele era um inimigo da cátedra, né? Aquela cátedra vitalícia, e a reforma dos anos 70, na década de 70, tentou quebrar com isso. Ela acabou criando um sistema brasileiro que mistura coisas do sistema anterior brasileiro com a universidade americana, com a universidade europeia da época, nunca chegou a terminar, né? Essa reforma. E aí aconteceu, depois disso, que a gente se chama de um período de laissez-faire, onde se desregulamentou o ensino superior, com a forte abertura do ensino privado. Eu não estou criticando isso, mas a expansão do ensino superior se deu através, essencialmente, da expansão do ensino privado. Talvez a gente não deva desprezar o ensino privado como uma parte integrante do processo de formação. Hoje, a grande maioria da formação superior brasileira é dada em instituições privadas. As universidades públicas respondem por menos de 20%, né, da formação. Bom, então, o modelo brasileiro atual, de uma forma meio caricata, a gente tem esses vários nomes de habilitações que a gente dá. A gente tem os bacharelados, as licenciaturas, as habilitações, os cursos tecnólogos, né, profissionais de curta duração, de média duração, de longa duração, como a medicina, a residência médica, e depois isso piora, né? Porque a gente tem o mestrado acadêmico e o doutorado. Hoje, felizmente, algumas universidades como a nossa prioriza até uma passagem direta da graduação para o doutorado. Mas também apareceram outros bichos, como a pós-graduação, lato sensu, a especialização, tem toda uma fauna de graus, e um que eu adoro, que é o MBA. Não sei se vocês já viram os MBA. MBA é uma coisa diferente, né? E eu vi no Rio de Janeiro, eu vi um cartaz do MBA Master, quer dizer, tinha um MBA Single, Senior e Master. O cara nem sabe o que significa MBA, que não é um curso de mestrado ou doutorado, é um curso de extensão nos Estados Unidos, de onde eles copiaram, né, esse monstrengo. E aí tem uma série de trajetórias aí possíveis, né? Você do bacharelado pode pular de uma para outra, para o doutorado, sei lá. É um sistema bastante complexo, né? Então, o que a gente precisa repensar, essencialmente, a precocidade na escolha da carreira profissional, né? A seleção pontual, né? O vestibular, né? Como divisor de águas, especialmente o que me irrita muito, esse viés monodisciplinar na graduação. A gente estuda muito, a gente passa muitas horas em sala de aula, a gente tem pouco tempo para pensar em coisas diferentes, né? A gente está submetido, não tanto na pública, mas está submetido ao mercado. Aqui tem uma coisa que é muito clara, na Unicamp eu nunca me vi nessa crítica, mas eu entendo que ela é muito relevante nas federais. Existe um fosso entre pós-graduação e graduação. Tem universidades onde tem professores da graduação e professores da pós-graduação, ao contrário do que acontece aqui, que a gente tem até cursos comuns de graduação e pós-graduação, no meu instituto, pelo menos, né? Outro problema é a incompatibilidade do nosso modelo com a arquitetura curricular americana ou europeia, né? A gente tem uma coisa que é bem brasileira, e o que é muito ruim para a sociedade é a incultura, é a percepção que a sociedade faz de que o ensino superior tem um fim estritamente profissionalizante, né? A gente não abre o caminho. E aqui na Unicamp tem uma experiência que eu acho que deve ter sido bastante traumática para mim, foi para a Elizabeth, eu acho que mais ainda, porque ela tentou uma tentativa que me pareceu até tímida demais, a minha crítica. Eu fui um entusiasta daquela iniciativa, há uns anos atrás, de se criar cursos gerais, cursos mais abertos, bacharelados mais gerais. E isso teve uma oposição muito forte, especialmente das humanidades. Especialmente das humanidades. O pessoal das humanidades nem ia nas reuniões, né? E eu criticava a Elizabeth na época, porque eu achava que é muito pouco, ela queria pegar disciplinas que já existiam, então, não, nós temos que quebrar o barraco, criar coisas novas aí, né? Quebrar e construir coisas novas. Então, a nossa... Parece que a gente está contente com coisas bastante insatisfatórias do ponto de vista de formação de cultura, né? É muito raro o discurso que eu gosto de fazer como coordenador de vestibular. Eu sempre digo que eu quero que os meus engenheiros tenham lido os clássicos, né? Que os meus dançarinos saibam o que é genoma. Uma vez que o estudante entrou na Unicamp, a gente não dá essa oportunidade para eles. É bom que eles já saibam isso do ensino médio, porque as chances dele aprenderem isso aqui dentro, pelo menos curricularmente, são muito pequenas. Então, vai ver que é por isso que a gente investe tanto no vestibular, sei lá, né? Falando aí. Bom, então o referencial acadêmico, teórico, que eu gostei muito, aquele texto do C.P. Snow, o Diálogo das Duas Culturas, né, que hoje se fala em 3 culturas contemporâneas, então humanidades e artes se separam, né? Então a gente precisa ter uma formação em artes que é diferente da formação em humanidades,
E esse sistema de 3 culturas que se complementam deveria estar presente na formação superior, e isso está presente nas reformas curriculares das mais importantes universidades americanas. Harvard, em particular, eu estive há pouco tempo lá, a Beth vai falar agora sobre isso. Eles têm muito claro isso, você precisa ter a formação em grupos pequenos, inclusive, em arte, em letras, em ciência, né? Humanidades e ciência. Né? Então, ter um sistema onde a gente consiga, eu gosto dessa palavra, reculturalizar a educação superior, pode permitir que a gente reinvente a Universidade Brasileira. E era por isso que eu queria ter falado naquele outro encontro. Eu queria provocar as pessoas a pensarem que pode ser diferente, e diferente pode ser melhor. Então, a propósito, eu vou ser muito mais resumido do que o Roberto foi, eu quero falar de coisas mais práticas. Isso aqui é a proposta que foi defendida perante o Conselho Universitário da UFBA, no projeto de reúne dele. Eu falei para falar de reúne, mas eu não vou passar disso. Eu encurtei muito, porque tem muita especificidade, mas a ideia da Universidade Nova é implantar na rede das universidades públicas um regime curricular de 3 ciclos, não é por acaso que são 3 ciclos, o timing é o timing prescrito por Bolonha, né, se decidiu isso, só que ela é um pouco mais radical do que Bolonha, quando ela propõe que se crie um bacharelado interdisciplinar, um BI. Tá? E essa estrutura curricular evita a profissionalização precoce e especializada, e ela traz como ela traz embutida a possibilidade de se formar muito mais gente. No conceito do BI, está se pensando em turmas muito grandes, em formação de muita gente na universidade pública. A minha conta, não comentem muito, mas a minha conta é que eu acho que é possível, sem grande esforço, dobrar o número de vagas que a gente oferece na Universidade Pública Brasileira, mudando para uma estrutura curricular dessa forma. Né? E a gente precisa ajustar tudo a essa ideia do BI. O Boaventura de Souza Santos, comentando a Universidade Nova, chamou a atenção que ela é mais radical do que Bolonha, na medida que ela traz o conceito de interdisciplinaridade embutido. Né? Então, a arquitetura curricular proposta, grosso modo, você tem os bacharelados interdisciplinares, você tem a possibilidade de, dentro dos bacharelados interdisciplinares, ter uma formação tecnológica, para formação de curta duração tecnológica. Depois do bacharelado interdisciplinar, você pode ter as licenciaturas ou formação profissional. Também são, aqui estão os 3, aqui estão os 2. E depois você pode ter mestrados acadêmicos ou profissionais e doutorados, né? E caminhos entre... Essa é a ideia, essa é a grande forma da coisa. E aí, como isso funciona, o que entra dentro, qual é a base do BI? É um curso de formação universitária, e geral e propedêutica são expressões do Anísio Teixeira, que o Anísio Teixeira era baiano, né? Então os baianos sempre tomam isso e se orgulham muito dele. Duraria 6 semestres ou 9 quadrimestres. Eu, aprendendo sobre ensino superior, gosto muito de uma estrutura trimestral, não é nem quadrimestral. A Federal do ABC, eu não sei se vocês sabem, a estrutura curricular deles é trimestral, e cada trimestre dura 15 semanas. Eles conseguem, num ano, colocar é como se tivesse 3 semestres. O nosso semestre são 17 semanas, mas na prática dura 15. Né? E dá para você acomodar 3 semestres de 15 semanas no ano, e ainda sobram 7 semanas para acomodar feriado, férias. E para os docentes isso é legal, porque é possível que você dê aula 2 semestres, 2 trimestres e fique um sem carga de... Tem uma série de ideias novas, a gente tem coisa cristalizada na cabeça, né? E é preciso ter abertura para quando vê que alguém fez melhor, você tem uma ideia melhor do que a nossa, a gente poder parar para pensar. Então isso está... Eles pensaram em quadrimestres, eu pensaria em trimestres, e é um requisito. O bacharelado interdisciplinar ele tem uma cara de junior college americano, quer dizer, ele tem a ideia de preparar para a formação de graduação científica, artística ou de pós-graduação, certo? Aí tem um sistema de títulos, isso é uma outra coisa seríssima aqui no Brasil, né? Como é que... Não, eu vou diplomar um cara só com 3 anos? Eu nunca entendi o que vale um diploma. O meu diploma de físico, sinceramente, não sei o que vocês pensam do de vocês, mas ele é limitada a minha certificação, né? Então, tudo bem, eu não vejo problema nenhum em certificar um cara em nada, certificar que ele estudou, que ele se formou, né? Então, o curso, isso ele tentou colocar dentro da legislação dele, ele é um curso sequencial em Ciências e Humanidades, formação geral de 4 semestres, seguido de grandes áreas. A formação geral, seguida de um diploma numa das grandes áreas. Isso já foi um avanço, quer dizer, no início as coisas eram completamente gerais. Você pode sair como bacharel em artes, em humanidades ou em ciências. Isso talvez não sirva para nada e talvez isso sirva para muita coisa. Se vocês olharem no meu instituto, pelo menos aqui na frente,
de vez em quando aparecem cartazes de recrutamento, de contratação. A Petrobras, por exemplo, contrata gente formada em qualquer área e ela dá formação de 2 anos. O Banco Itaú faz a mesma coisa. Então, eu acho que é possível que um cara talentoso que tenha terminado um bacharelado geral desse possa partir para o mercado de trabalho. Acho que não é uma coisa impossível a discutir. Uma formação geral mais a 2 ou 3 semestres pode levar o sujeito para um diploma de tecnólogo, como a gente tem formação de tecnólogo. A formação de tecnólogo é diferente da formação de quem vai para o bacharelado, mas ela tem um núcleo comum igual. A gente tem, a estrutura, uma formação geral, uma formação propedêutica, uma específica, com eixos de formação. Isso aí já começam os detalhes técnicos que eu gosto. Quer dizer, não é que ninguém pensa em trazer, tem duas visões equivocadas da Universidade Nova. Por um lado, não é um ciclo básico onde todo mundo faz as mesmas disciplinas, seria muito chato isso, deu errado, eu passei por isso lá nos anos 70 e realmente é coisa que eu não me interessava para nada. Agora, tem um eixo de formação. Uma vez que você opta por um eixo de formação, ele continua na sequência. Não pode fazer uma disciplina de alguma coisa seguida de outra completamente diferente. Uma vez que você optou por um eixo, você segue esse eixo que pode durar até 2 anos. Né? Depois a formação propedêutica em grandes áreas de conhecimento e a formação específica nas áreas de concentração. Então, aqui tem exemplos, né? No eixo de linguagens. Poderia ter língua portuguesa, leitura, linguagens artísticas, matemática como linguagem, né, língua estrangeira. Como eixo interdisciplinar, as 3 culturas foram mencionadas, humanidades, artes e ciências, uma forma de interdisciplina. E um eixo integrador, que seriam os seminários interdisciplinares, bastante no estilo da reforma curricular de Harvard. Né? Isso é uma maneira que a gente está vendo. Tem um problema técnico aqui, que eu sempre digo, só faltou avisar os backs do outro time. Né? Quem vai dar aula nisso aqui? Então tem todo um processo de formação da gente, quadro docente, para que a gente mude a nossa maneira de fazer. E esse é um problema sério com o qual estão se deparando as universidades americanas que têm feito reformas curriculares. Eles têm uma equipe para convencer os docentes a mudar sua forma de ensinar, a mudar a relação professor-aluno e a tentar coisas novas. Na formação propedêutica, também um eixo vocacional, já com a apresentação das áreas, isso é muito importante, apresentar o que espera os profissionais, né? E já troncos comuns de campos profissionais. No meu caso, a gente tem que estudar, aprender matemática, a gente tem que aprender física, bem muito mais específico. E seminário, continua com seminários interdisciplinares no eixo integrador, e aí começa a aparecer atividades em relação com a comunidade, que é uma coisa que está muito ausente, em geral, das universidades brasileiras, das públicas. E depois, na formação específica, segue o eixo, quer dizer, as coisas vão se interpenetrando, né? Esse eixo integrador, e daí vai. A formação específica é específica, isso é um exemplo. Bom, a estrutura curricular fica, só para mostrar uma coisa mais prática, de novo, é o que a Bahia pensou. Os eixos gerais, né, língua portuguesa, linguagens matemáticas, língua estrangeira moderna, linguagens artísticas, oficinas de arte, que dão oportunidade das pessoas participarem de oficinas, imagina a mudança que tem que fazer na cabeça das pessoas. Né? E depois, cultura artística, cultura científica no primeiro ano, e aí começam as disciplinas que eles chamam de formação propedêutica. Elas vão tomando lugar da formação básica e terminam se misturando, né, são os componentes de orientação profissional também, e elas terminam por se misturar com as atividades do terceiro ano, que pode ser uma saída para tecnólogo ou mais formação específica, agora FE como formação específica. Então você vai trocando. E nunca você abandona, se você optou por um eixo de linguagem, você continua com esse eixo, são as optatórias, né, que aparecem com essas linguagens artísticas aqui. Processo seletivo. Primeira coisa, entrar no BI. Como é que a gente seleciona isso? Eu que conheço essa expressão novo Enem, eles gostaram, mantiveram aí. Quer dizer, a gente precisa fazer, aqui na Unicamp isso não se aplica, de novo, mas como eu estou falando do caso geral da Universidade Nova, fazer um teste que focado na capacidade e não na memorização. Né? Mas isso eu não vim aqui fazer propaganda no nosso vestibular, eu não me enquadro muito aqui, mas é bom lembrar que o Enem foi feito por pessoas que passaram pelo vestibular da Unicamp. Né? Então, ele foi pensado nessa direção. Como é que você passa do BI para as carreiras profissionais? Bom, tem que... São propostas, né? Seja pelo desempenho médio, claro que cada carreira vai ter suas peculiaridades, mas a gente pode fazer, por exemplo, um workshop, e no workshop, durante o curso, avaliar os estudantes. Tem várias possibilidades de fazer a seleção para depois do BI. Tá? E aqui eles colocaram como que o processo seletivo pode estar no fim do terceiro ano, pode estar ao longo da formação, e pode estar também integrando essa formação para o último ano,
E ainda vão aparecer, isso aqui é a formação geral, a formação específica, né? Ou os workshops. Tem várias possibilidades aí a discutir. Como é que você prossegue? Nas licenciaturas você teria mais 1 ou 2 anos de formação específica, habilitando ensinando ensino básico. Nas carreiras profissionais de média duração, as tradicionais de 5 anos, 2 a 3 anos de formação específica. Nas carreiras profissionais de longa duração, direito odonto, 3 a 4 anos de formação específica. Medicina fica com 1 ano a mais. Em vez de formar em 6 anos, se formaria em 7 anos. Mas a reação em geral dos médicos é bastante positiva, porque eles trocam esse ano a mais por ter um estudante mais maduro. Na medicina é um problema sério, os estudantes que querem entrar, meter a mão no paciente ainda sem ter a formação ética suficiente. Como é que eu estou de tempo? Mais 5 minutos, né? Mais, opa. Bom, aqui isso aqui é um exemplo, vou pular, foi um exemplo de formação de gestor em saúde coletiva. Isso aqui já aquela era para ser pulado, eu esqueci de apagar. Então, as metas para a universidade nova estão várias, aí a ideia é formar mais e formar melhor. Quer dizer, a gente permite aumento da eficiência geral e a gente consegue formar mais gente, pessoas com trajetórias curriculares mais próximas da sua intenção. Quer dizer, o mundo mudou, hoje o mundo está muito... É possível que, até tecnologicamente, não com o sistema computacional que a gente tem aqui na Unicamp de matrícula, mas com o sistema mais bem feito, é possível que a gente acompanhe um aluno de forma que a gente não tenha que dizer para o aluno o que tem que fazer, mas a gente pode dizer para ele qual é o mínimo que ele precisa para se graduar numa ou em outra área, e deixa que ele aprenda. No MIT, o laboratório, que aqui na física a gente tem que dar 4 laboratórios básicos de física, mais laboratório de química, mais não sei o que, está escrito assim, atividade experimental. Pode ser um laboratório de teatro, ele tem que ter atividade de oficina, ele as coisas não precisam ser tão específicas, ele não está aprendendo tanto ao repetir as coisas. Claro que ele pode repetir, mas ele tem a possibilidade de ter uma formação diferente. Outra vantagem que eu acho que o BI traz, isso aqui está bem ilustrado aqui, é o problema de evasão. Isso aqui no modelo atual, né, na medida que o tempo vai passando, as pessoas vão evadindo. Então eles pegaram um exemplo, se entram 4.000, não sei de onde que eles tiraram esses 1.300 evadidos, mas no modelo da Universidade Nova, você tem um módulo de 3 anos, seguido de 2, seguido do doutorado. Né? Vou passar isso mais rápido aqui. No meu computador não ficava fazendo isso. Mas de qualquer forma, quer dizer, a perspectiva que a gente tem é de muito menos invasão. Esses aqui são os módulos de formação inicial. A perspectiva que a gente tem é de alguma evasão. Nos BIs também isso sempre acontece, especialmente quando tem gente que não consegue acompanhar os cursos, mas a evasão terminou aqui, quer dizer, você certifica o sujeito aqui, ele reingressa na universidade. Então isso aumenta bastante. Esses vermelhinhos são as projeções de evasão em cada um desses módulos. E eu não... Adoro, esse computador é ótimo, né? Está ilustrando cada uma das evasões. E, se eu não me engano, é que eles falaram em 6.000 ingressos para ter 400 evadidos. Quer dizer, você conseguiria projetar uma evasão muito menor. E gente mais satisfeita, né? Que eu acho que é o mais importante. Estou traído pelo software aqui. Passagem... eu vou pular isso aqui, eu vou fazer o seguinte. Mas ele não vai. Ele nem me devolve a mão aqui. Não, mas não é problema de versão de programa. Eu devo estar com uma versão mais nova desse programa. Bom, isso é o Andes. Eu quero falar um pouco, só para ilustrar aqui, com seus poucos evadidos. Mas o que eu quero falar também é sobre as críticas que têm se feito, que vocês talvez já tenham ouvido, e o que tem de más concepções. Então, são 6.000 ingressos, permite aumentar o número de ingressantes e diminuir o número de evadidos. Essa é a ideia dessa ilustração aqui. Chega! Isso que dá usar apresentação emprestada, né? E agora vai passar tudo rapidinho, assim, que recuperar, né? Agora saiu. Agora eu quero voltar. Só que não nessa. Onde é que eu estava? É que tem que pular um monte de coisas aqui no final, que já estamos concluindo. Modelo atual, formação, bem geral. É bem diferente do meu esse aqui.
Carga horária... Não sei onde eu estava, vamos retomar daqui mesmo? Não. Não vai ter jeito. Mas enquanto isso eu vou falando. Bom, o tipo de críticas que a Universidade Nova tem recebido, tá? Eu ia me perder. O tipo de crítica que a Universidade Nova tem recebido. A primeira delas é que isso é um complô do Banco Mundial. Isso é comum a gente ouvir. Isso é o Banco Mundial que fez... meu nome já foi citado como um agente do Banco Mundial aqui no Brasil, querendo sabotar a formação brasileira de forma que tudo vai ser privatizado e terceirizado. Isso porque eu acho que eu realisticamente chamei a atenção que no modelo desse a gente podia até ser parceiro do ensino privado. O ensino privado hoje dá pouco menos do que um BI em geral, em muitas das faculdades que tem por aqui. Então a gente podia usar isso para o bem, fazer com que eles deem uma formação ampla e o pessoal talentoso que eles formam depois de 3 anos poderia ser incorporado nas públicas. Né? Quer dizer, a gente pode aumentar muito, formar mais gente e melhor. Inclusive com um sistema tipo sistema de transferência de crédito, que já está em andamento. Isso também é do REUNE, o projeto do SBTC, Sistema Brasileiro para Transferência de Créditos. Outra crítica que se faz, a gente vai levar precarização profissional. Né? A gente vai formar em 3 anos, vai formar um bacharel em nada, ele vai ser explorado pelo mercado de trabalho depois. Né? Um modelo de curso de graduação é você ter justamente o que a gente chama de peer review em física. Né? O aluno escreve o seu ensaio e quem avalia são os colegas, avaliação anônima pelos colegas, isso já vem sendo testado. Acho que agora dá. Né? Isso aqui então, a outra parte que a gente ia chegar do REUNE é que precisa ter meios para fazer uma coisa dessa, né? Precisa ter financiamento para implantar um projeto desse. E na esfera federal, a resposta para isso foi o REUNE, que esse decreto 6096 do ano passado, que criou a possibilidade de reestruturar, a reestruturação e expansão do sistema federal, ele tem 2 objetivos. Um é levar ao número médio de estudantes por docente, de graduação por docente, para 18, esse número já foi modificado pela comissão, subrepeticiamente, e fazer com que se gradue 90% do pessoal que entra, que a gente diplome 90%. Mas isso aqui podemos pular, financiamento, então que existe, os mitos, né? Então, essa aqui faz parte do Banco Mundial, né? É fácil da gente... outra diz que é uma educação de 2ª categoria, isso, vai ser um escolão, vai entrar muita gente, ninguém vai aprender nada, né? Vai ser uma repetição do básico da reforma de 68. E outra aqui, claro que na verdade essa expansão é enganosa, porque a gente está expandindo no início, mas quem vai receber o diploma vai ter uma seleção dura durante o curso, o que é verdade em algumas áreas, não tem a menor dúvida. Né? Que a gente que esse problema a gente só adia a introdução da escola profissional colocando um 2º vestibular, ou seja, na verdade é um sistema excludente. Outro que é bom é que a gente alonga a formação, porque vai precisar de 6 anos para se formar depois dessa formação inicial. Que a gente descaracteriza a instituição e daí vai, né? E o problema da pesquisa, a gente já falou todas essas coisas. Aí tem uma resposta para cada um deles, mas vou passar rápido, porque são respostas, né? Por exemplo, na Bahia eles têm que manter a ação afirmativa, eu imagino que aqui também, bom, e daí vai. Agora, o que eu acho legal, importante, isso aqui, a percepção da sociedade. A sociedade brasileira, não tem a menor dúvida que ia olhar com olhos muito tortos para a Universidade Nova. As mães e os pais esperam que os seus filhos vão ser alguma coisa na vida. Eu já vou terminar. Que tem que ser alguma coisa, essa confusão entre formação superior e formação profissionalizante que está aí. Capacidade de pesquisa, então isso que eu queria mostrar. Essa crítica que a Universidade Nova reduziria a capacidade de pesquisa, isso é muito legal. Tirando na próxima tabela, exceto a Rússia, todos os países que produzem mais do que o Brasil, têm mais produtividade científica do que o Brasil, adotam modelos de educação superior que são, no mínimo, semelhantes ao da Universidade Nova. Então aqui está uma tabela, Estados Unidos, Japão, Alemanha, Inglaterra, França, Canadá, são produção científica em número de artigos. Esses números são de 2001, mas eu não consegui dados atuais, mas são muito parecidos. Né? Talvez tenha mudado um pouco algum detalhe aqui. O Brasil não passou na frente de nenhum desses. Todos esses países, menos a Rússia, já adotam um modelo assim. Então não é que a gente não vai conseguir pesquisar. Uma visão bastante elitista, achar que só com uma formação enciclopédica a gente vai formar bons pesquisadores. Ao contrário, a gente só consegue formar bons pesquisadores quando a gente ensina as pessoas a aprender, a conseguir buscar coisas novas. Essa é a ideia da Universidade Nova. Para concluir, em 3, 4 frases, a Universidade Nova
uma proposta para mudar radicalmente a estrutura curricular. Como eu falei, foi a primeira vez na minha carreira que eu vi uma proposta realmente radical, não é uma mudança do currículo aqui ou ali, muda tudo, tá? A gente consegue formar mais e formar melhor, a gente é compatível com as novas propostas internacionais, especialmente o processo de Bolonha, e a gente precisa, para isso, avançar a percepção que a sociedade tem de ensino superior. Muito obrigado, desculpem os problemas técnicos. Também foi pontual, Leandro. Obrigada pela tua fala. Tenho certeza que vai estar suscitando também bastante questionamento. Aí a gente vai poder conversar um pouco mais.